Shalom Adonai, meu amado, minha amada, vamos compartilhar de mais uma breve reflexão. Você acaso já parou para meditar naquela parábola, naquela mensagem em que Jesus Cristo, ilustrando uma doce lição aos seus discípulos a respeito da necessidade de confiar na provisão e na providência de Deus? Afinal de contas, eles iriam abraçar, iriam realizar a obra destinada a eles por meio daquele que os estava enviando. Então precisava confiar naquele que os estava enviando. Então Jesus Cristo afirmou, chamando eles para pensar a respeito daquilo que de repente eles viam todos os dias da sua vida, mas não com esse olhar reflexivo. Quando o Senhor fala a respeito da necessidade, das nossas necessidades, Ele nos mandava olhar para os passarinhos. Não veio os passarinhos, as aves, como elas não plantam, não trabalham, mas Deus não deixa eles faltar o alimento. Eu confesso que eu tenho aprendido muito com essa reflexão. Minha esposa procura aqui a cada dia se encantar com o canto, com o cantar dos pássaros, com a própria natureza. E aí me traz essa reflexão, verdadeiramente. Eles não são um propósito em si mesmo, assim como nós não somos o propósito em nós mesmos, mas somos o meio para chegar ao fim de um propósito, a criatura para chegar ao fim que é o Criador. Então é importante você entender que momentos como esse é hora de refletir, é hora de pensar. Por quê? Porque nós estamos vivendo um momento propício para melhorar o nosso relacionamento com Deus. Glórias a Deus por isso. Aleluia, louvado seja Deus. Existia um homem em que ele investiu praticamente anos da sua vida naquilo que ele tinha como hobby, naquilo que ele praticamente amava fazer, que era cuidar de rosas. Então ele se especializou em todo tipo de conhecimento a respeito de rosas. Ele conhecia todos os sites da internet, todos os portais, todos os blogs que falavam a respeito de rosas, todos os proprietários que produziam rosas da sua redondeza, a terra, o solo, a forma de cuidar, sim. E ele desenvolveu uma habilidade extraordinária no cultivo de rosas, de sorte que ele tinha os seus jardins, várias rosas lindas, muito belas. Mas ele, no meio de tantas realizações, certo dia, e na sua pia, ele decidiu parar para fazer aquilo que ele dificilmente fazia. Ele cultivava as rosas, era especialista nas rosas, mas ele não tinha parado para olhar verdadeiramente o propósito daquelas rosas, a beleza daquelas rosas. E por ele ficou, então ele decidiu que no dia seguinte ele iria fazer isso. E no dia seguinte, logo ao amanhecer, ele se assentou à frente das rosas do seu pomar e passou a olhar aquele jardim, olhar as rosas, olhar o detalhe das pétalas, e ele percebeu que para que a pétala pudesse ter aquela cor amarelada, ela precisava ter uma soma de várias outras cores que se misturavam até chegar naquela totalidade. Ele se apercebeu também de tudo que envolvia aquela rosa. Ele se apercebeu do cuidado que deveria ter na hora de tirar aquela rosa, porque elas não traziam só beleza, mas tinham espinhos também. Então ele passou a refletir, não só na produção das rosas, mas na forma como aquelas rosas elas se formavam, na verdadeira beleza das rosas, e até mesmo da essência das rosas, dos galhos que sustentavam as rosas, de cada detalhe. Ele ficou durante horas ali olhando, porque ele havia passado por cima daquilo tudo e não havia tirado um tempo para observar que as rosas não eram um fim em si mesmas, mas que elas eram um meio para revelar alguém que estava por trás daquela rosa alimentando ela, que todo o seu esforço, todos os seus detalhes, todo o seu cuidado, toda a sua técnica, toda a sua habilidade não seria suficiente para manter aquelas rosas vivas. Então ele chegou à conclusão que a rosa ela não cumpria um propósito em si mesma, apesar de ser bela. A sua beleza era apenas um meio para mostrar que existe uma outra beleza maior.
que existe uma outra figura por trás daquilo tudo. Como a história do passarinho, dos pássaros, que são o meio, não são o propósito em si mesmo, mas são o meio para nos revelar que existe um final de tudo. O Criador, quando Cristo falou, o Criador que está por trás de tudo. Amado, essa reflexão ele trouxe para que nós possamos compartilhar no livro do profeta Isaías, no seu capítulo 55, do versículo 10 ao versículo 13, uma mensagem que ela tem por título uma conclamação, a fim de que todo o povo é convidado a procurar a salvação. Então entenda, todo o povo é convidado a procurar a salvação. Isaías, conhecido como profeta messiânico, que profetizou o advento do Messias há 700 anos antes da sua vinda. O mesmo Isaías que profetizou e trouxe a revelação do Manifesto do Messias, conhecido como Manifesto do Messias, Isaías 61, que Jesus Cristo, diante dos doutores da lei, ele abriu o livro e assim começou a revelar que aquela palavra estava se cumprindo na sua vida naquele exato momento. Então quero chamar a sua atenção porque é necessidade de cada um de nós tirarmos uma pausa para refletir em coisas que nós achamos que são coisas simples demais para reter o nosso tempo. Na verdade, até afirmamos, deixa a natureza que ela toma conta de si só. Assim como nossas vidas hoje, estamos vivendo uma situação em que não devemos deixar apenas que as coisas aconteçam, mas entender que nós não somos, enfim, nós mesmos. Não, existe um propósito, nós somos apenas o meio, a natureza apenas é um meio, os pássaros são apenas o meio, as rosas da ilustração é apenas o meio, a beleza das rosas é apenas o meio. Elas ilustram que por meio de toda essa beleza, por meio de toda essa segurança que os pássaros recebem do alimento diário, do sol, que graças a Deus aqui está nos aquecendo, do dia, da noite, louvado seja Deus. Deus, o Criador, fez o dia, fez a noite. Sim, Ele fez os momentos bons, os momentos em que nos deleitamos, mas é importante entender que existe também as adversidades. Lembra da rosa? Lembra dos espinhos da rosa? Lembra da adversidade dos pássaros, que eles passam com a temperatura ambiente, tempo de sol, tempo de chuva, eles precisam se abrigar, construir os seus ninhos. Lembre-se disso. E às vezes os seus ninhos ficam expostos, não é mesmo? Mesmo assim eles são sustentados, mesmo assim eles liberam o seu cântico de louvor e adoração a Deus. E neste momento um tanto conflitante, é momento de nós nos apercebermos que não é, amados, o fim de tudo, e que tudo não termina em nossas aflições, em nossos conflitos, em nossas dificuldades, mas há sim uma dose de esperança em tempos oportunos, há uma dose de esperança a cada manhã, há uma dose de esperança em cada reflexão, há uma dose de esperança quando paramos para nos aperceber, observar e refletir que existe um fim, existe um propósito para a natureza, um propósito para toda a obra do Criador. Então vejamos que estamos vivendo um momento propício para que cada um busque, para que cada um procure a salvação. No livro do profeta Isaías 55, versículo 10, nós temos a seguinte afirmação: porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra, e fazem produzir e brotar e dar semente ao semeador e pão ao que come. Então veja bem que existe um propósito da chuva, não é mesmo? A chuva desce e para lá não volta, ela vem para fertilizar a terra, para que a terra produza semente, para que a semente produza o alimento e esse alimento se transforme no pão que vai sustentar uma família, que vai sustentar o lar. Então entenda que há um propósito, há um fim para tudo. Glórias a Deus por isso. Versículo 11: assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia. Preste bem atenção. Assim será a palavra que sair da boca de quem? Da boca do Senhor. Ela não voltará vazia. Antes, ela fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Então entenda, porque existem momentos, estamos vendo momentos em que ouvimos várias palavras e às vezes até ouvimos o dito popular
de que palavras o vento leva. Quantas palavras realmente o vento já levou, não é mesmo? Que passaram pela sua vida. Quantas palavras que tiveram um efeito catastrófico na sua vida, não é? Quantas palavras que neste momento, pelas mídias sociais, pelas redes sociais, estão influenciando e levando pessoas ao conflito, pessoas à beira do caos, à depressão, à opressão, à insegurança, à incerteza. Quantas palavras são molas propulsoras ou são gatilhos motivadores para fazer com que a pessoa ela entre no momento de ostracismo. Mas é hora de você entender, amados, que a palavra que vem da boca do Senhor é uma palavra que produz esperança, e se produz esperança, ela produz vida, e se produz vida, amados, ela produz um despertamento para que possamos entrar em conexão com o Criador. A criatura em conexão com o Criador, não o fim em si mesma, não naquilo que eu penso, naquilo que eu acho que eu sou, não, mas o fim em encontrar o caminho que me leva, que me reconecta, que me conecta com os céus, que me mantém ligado com o meu Criador. Glórias a Deus por isso. Então vamos lá, porque com alegria saireis em paz, e sereis guiados aos montes e aos outeiros, exclamarão de prazer perante a vossa face, e todas as árvores do campo baterão palmas. E no versículo 13, em lugar do espinheiro crescerá a faia, e em lugar da sarça crescerá a murta. E isso será para o Senhor por nome, por sinal eterno, que nunca se apagará. Então, trocando, amado, essas palavras que para alguns é enigmática, por uma palavra que mais se assenta à nossa realidade, a palavra de Deus nos fala que aonde houve o deserto, irá florescer. Aonde houve a escassez, irá ter a bonança. Aonde houve espinhos, agora nascerá, amados, plantas que nos alimentarão. Ou melhor, aonde houve desesperança, haverá esperança. Deixe de lado as palavras que você tem ouvido, que você tem deixado criar raízes no seu coração e te levar a momentos de frustração intensa, até abaixando a tua imunidade, criando problemas para você de ordem pessoal, de ordem familiar, de ordem emocional, de ordem sentimental. As pessoas já olham em você e veem que através de você é a expressão do desânimo. Amado, é hora de você receber palavras de fortalecimento. É hora de você receber palavras de edificação, é hora de você renascer também, deixar que essa esperança tome conta do seu coração e possa, por meio de você, contagiar as pessoas que estão à sua volta. Louvado seja Deus, seja tu multiplicador de esperança, seja boca de esperança, creia no poder desta palavra que já se cumpriu por meio do profeta Isaías, em nosso Senhor Jesus Cristo, o Salvador. E creia, amados, que o Senhor Deus, Ele produz o efeito necessário para que a sua palavra venha se cumprir em nossa vida. Palavra liberada sobre a minha e sobre a sua vida. Louvado seja Deus. Palavra profética, palavra inspiradora, palavra redentora, palavra renovadora, palavra transformadora, palavra edificadora, palavra sustentadora, palavra repartadora, palavra de poder que é liberada sobre a nossa vida e que você também vai liberá-la, porque o seu coração vai estar cheio de uma dose de esperança em tempos oportunos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Essa é a meditação que eu gostaria de compartilhar com o irmão. Se você gostou, compartilhe com o outro, até alcançar tantos quanto o Senhor permitir. E nos ajude a multiplicar essa palavra de esperança, visitando o nosso canal, ali marcando, sinalizando, apertando o sininho de notificações para você ser informado sempre de novo vídeo e não deixando de se inscrever. Amém? Louvado seja Deus. Venha estar conosco e se tu uma bênção. Lerri da outra.